A paz do Senhor Jesus. Lição de número 12 para classes de adultos. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. A verdade prática nos diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Este é o canal Som do Clarim. Esta é a lição de número 13 para classes de adultos para domingo, dia 17 de dezembro de 2023. Lembrando que este trimestre nós vamos até a lição de número 14. O texto bíblico está em Atos 11, 19 a 26 e no capítulo 13, de 1 a 5. Leiamos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Meus queridos professores, alunos amados e irmãos simpatizantes da EBD, nós estamos com a lição de número 12 com esse título maravilhoso: O modelo de missões da Igreja de Antioquia, que nós podemos chamar realmente de modelo. Como a Igreja de Antioquia cooperou com as missões, como aquela igreja expandiu a mensagem do Evangelho com o trabalho de missões, digna de ser imitada e também chamada de modelo. Estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, que realmente foi a igreja de Antioquia. Veremos então a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, e também como foram os resultados produzidos na prática missionária da igreja. Então nós teremos aí muita coisa para ter como modelo para a nossa obra hoje, nossa igreja hoje. Então teremos uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo e fazer missões. Uma prática missionária de dependência do Espírito Santo.
Então, eis aí o modelo: oração e jejum para buscar a direção do Espírito Santo. Vamos tomar como modelo, meus amados irmãos. A igreja de Antioquia, a sua natureza e características. Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Havia duas Antioquias, queremos deixar bem claro isso. Aqui agora vamos falar um pouco sobre a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de mais ou menos 500 mil habitantes. Vamos dizer assim, menor um pouco que Feira de Santana, em termos de população. Feira de Santana está se aproximando aí de quase 650 mil, mais ou menos, ou quase 700 mil habitantes. A Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Então, um lugar muito efervescente de muitas pessoas diferentes. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo. Deus usa essas bases como bases missionárias. O nosso Deus é maravilhoso. Então observamos que o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, agora para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria. A subsequente disseminação da igreja pelo mundo, nós temos a partir de Atos 11, 19, não deve ser confundida essa cidade com Antioquia da Pisídia, ou da Pisídia. Nós chamamos de Pisídia, mencionada em Atos 13, 14. Aqui é Antioquia da Síria. Então, a igreja nesta cidade, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, fez com que os membros da igreja de Jerusalém se dispersassem para a Judéia e Samaria, segundo está em Atos 8, versículo 1, e o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, se cumprindo ali Atos 1 e 8, que diz assim, até os confins da terra. Vamos observar aqui, nesta cidade, após uma série de conversões, ocorreu então a primeira fundação da igreja gentílica, ou seja, a igreja gentílica foi fundada ali, enquanto a igreja oriental, vamos dizer assim, formada de pessoas judias, né, judeus, foi em Jerusalém, o dos gentios foi em Antioquia da Síria. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante aqui nós salientarmos que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria. Era Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico e Deus usou isso para que o evangelho chegasse aos demais gentios, em Alexandria, em Roma e pelo resto do mundo. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, que outrora, por causa da perseguição em Jerusalém, anunciaram o evangelho aos gentios, consequentemente fundaram essa igreja em Antioquia, Atos 11, 19. Como Deus usa as coisas simples. Quando nós pensamos que serão os grandes, que serão as coisas grandes, Deus usa as pequenas, as coisas que parecem insignificantes. Então, Deus operou tremendamente e ali se formou uma igreja poderosa, igreja formada a partir de gentios. Uma igreja missionária em ação. Havia ali profetas e doutores. Em Antioquia, tinha uma boa liderança, exercendo uma vocação divina. Deus estabeleceu profetas e doutores nessa igreja. Em 1 Coríntios 12, 28, nós temos essa referência, e Efésios 4, 11 faz referência a doutores que Deus chamou para a sua obra. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob orientação
e inspiração do Espírito Santo de maneira espontânea. Já os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, passando aqui a miúdo essa parte da lição, era uma liderança servidora, onde Deus separou ali a Barnabé e a Saulo para uma obra tremenda de missões. Ali tinha profetas, doutores, tinham homens que se dedicavam à obra de Deus e a igreja crescia e Deus abençoava. Agora o serviço de missões, terminando aqui a lição com esses subsídios aqui. O início das missões cristãs, Lucas narra que a primeira viagem missionária de Paulo começou em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo através do Espírito Santo para uma obra especial. Obra especial. Eu quero aproveitar e cumprimentar o nosso querido missionário Reinilton, missionário no Paraguai. Também o nosso querido missionário Itamar Fernandes. E também Itamar está em Moçambique e Ismael Fernandes está em África do Sul. E outros missionários que estão aí fazendo a obra de Deus pelo mundo inteiro. Então eles tinham roteiros de viagens, atividades missionárias e voltavam para prestar contas. Então a igreja de Antioquia ela foi primordial para as missões apostólicas, as missões da época da igreja primitiva. Então nós podemos tomar como exemplo essa igreja. Então observamos que o título diz o modelo de missões da igreja de Antioquia. Que nós possamos tomar como exemplo esta igreja fervorosa, essa igreja amorosa, essa igreja que realmente tinha homens vocacionados para o serviço missionário, para a obra de Deus, a obra de missões. Deus em Cristo abençoe a todos. Nós voltaremos, se Deus nos permitir, na próxima semana com o tema o propósito de missões e fecharemos com a última lição de número 14, missões e a volta do Senhor Jesus. A todos nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela audiência e também por nos ajudar. Você que não é inscrito, ajude aí trazendo pessoas para fazer parte do nosso projeto. Assine o nosso canal, se inscreva, é gratuito, você pode participar também como cooperador desta obra de Deus, tá bom? A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, de transmitir a tua palavra através desta lição da Escola Bíblica Dominical. Continua com o teu povo, abençoando as classes, salvando vidas e preparando almas para o teu reino, para a glória do Senhor Jesus e a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado e querido Deus, te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.